Deus, uma beleza maravilhosa na minha tela. Obrigada! Ah, meu Deus do céu. Bem-vinda, Júlia Horta. Que prazer ter você aqui. Luiz Alberto. Prazer é meu. Querida, nossa, você é muito bonita mesmo, né? Obrigada. O Instagram não está te fazendo jus. Vou reclamar com eles. Puxa vida, porque as fotos estão espetaculares, tá? Estão lindas. Então mesmo, Lindas Marta. mesmo. É. E vamos começar. Ela que participou do Miss Universo 2019 e está se dedicando ao empoderamento feminino. Gente, tão importante isso, né, Júlia, esse seu trabalho para conscientização do empoderamento feminino. Porque hoje em dia as pessoas não têm muito respeito, mesmo no Instagram, não tem muito respeito. E as pessoas precisam saber de regras do que é violência contra a mulher. Violência contra a mulher é você também escrever, você fazer um comentário ruim sobre isso. E o que a gente vê? Muitos comentários vindo de mulheres contra outras mulheres. Vamos falar sobre isso? Vamos. Não, eu sempre falei muito de uma outra palavra, né, além do empoderamento feminino, que é sororidade, que é justamente, Sororidade. né, essa irmandade, esse apoio mútuo entre as mulheres. E que eu acredito ser muito importante a gente falar sobre isso, porque em um mundo onde a gente fala de feminismo e da luta das mulheres, é muito importante que antes que a gente peça para que homens e outras pessoas respeitem a gente, que esse apoio comece com nós mesmas, né? Se quando uma mulher toma uma decisão diferente da outra, a primeira a apontar o dedo é outra mulher, tem alguma coisa errada aí, né? Porque a Com gente sabe certeza. exatamente o que a gente passa. Então, eu sempre preguei muito isso. E eu acredito que o empoderamento feminino, ele é um dos principais caminhos para que a gente passe a ter amor, não só mais com a gente, mas também com outras mulheres. Porque a partir do momento que a gente traz tudo isso para a gente, né? A gente se olha com mais respeito, a gente se aceita mais, a gente vê todo o nosso potencial, consequentemente, a gente começa a fazer isso por outras pessoas também. Uhum. Exatamente, Júlia. Olha o que aconteceu. Essa semana eu publiquei uma foto de uma atriz muito bonita e estava com uma roupa super sensual. E que direito alguém tem de dizer o que direito eu tenho de te dizer que essa sua roupa é vulgar ou que a roupa não é adequada para a ocasião? Eu vi muito isso. O que aconteceu? Como eu vi muitas mulheres falando, então, de repente, entraram homens falando. Se a mulher foi falar da outra mulher, e eu escrevi sobre sororidade, e se a mulher está falando, então dá o direito do homem falar. É simples assim. Se o mundo faz isso, puxa vida, como é que você vai defender aquelas mesmas que estão sendo maltratadas pelos maridos, pelos namorados, pelos seja lá o que for? Mas como é que você vai defender se elas mesmas estão falando mal das outras, né? É muito complicado porque eu acredito que a gente vive numa sociedade que às vezes a mulher ela é tão oprimida que até para ela é desafiador sair dessa posição que a sociedade acaba colocando, né, do machismo, do patriarcado. Então é realmente uma desconstrução gigantesca que precisa ser feita até para que nós mesmas apoiemos umas às outras, sabe? Porque isso é muito enraizado, inclusive entre as mulheres, né? Mas é por isso que eu acho que a gente tem que falar sobre, justamente para que abra espaço para conversa. Aí, né, eu sou comunicadora, eu sempre puxo para esse lado, porque eu falo que a boa comunicação, ela cria muitas pontes, né? Ao invés de ficar construindo essa quantidade de muro que hoje em dia que muitas vezes a gente vê, né, pessoas que não se abrem para conversar. Exatamente. E, Júlia, o seu papel é fundamental. Eu estou vendo, eu vejo que você tem essa
como se fosse um dever, né? Tem essa função dentro das suas redes sociais. E isso é muito bonito porque, enquanto algumas postam coisas que as denigrem a si mesmas, você está lá lutando, está lá brigando. E eu acho isso de uma importância no mundo de hoje tão grande, tão grande. E só mesmo com muita inteligência, com muita paciência que você tem que ter para poder discutir esse assunto de uma maneira que não seja agressiva, não precisa gritar, né? Ninguém precisa gritar para se impor, seja negro, gay, mulher, homem, ninguém precisa gritar, simplesmente conversar. Isso é importante para a gente conversar sobre o assunto. E você faz isso muito bem. Por que você resolveu abraçar essa causa? Olha, porque para mim, eu até tenho um TED que eu falo sobre isso, né? Que o empoderamento ele começa no autoconhecimento. Durante muito tempo na minha vida, eu ficava tentando entender o que seria então uma mulher poderosa, uma mulher de sucesso, né? Uma mulher que por onde ela vai, ela chama atenção, ela tem o que eu chamo de magnetismo. E por muito tempo eu achava que era me encaixar em certos padrões, em certos estereótipos que a gente tem na sociedade, né? E enquanto eu fiz isso, eu podia até chegar em algum lugar, mas eu não me sentia de fato poderosa. As pessoas poderiam até dizer que sim, mas eu não achava nem que eu era poderosa, nem que eu era capaz. E quando eu participava de concurso de beleza, eu nunca ganhava esses concursos. Eu nunca entendia por quê, porque na minha cabeça eu me dedicava, eu estava me preparando, e aí eu não conquistava ele. E eu só fui entender que, para que eu seja realmente essa mulher que exala um brilho quando vai, que tem esse magnetismo, que é poderosa, que é confiante, que eu precisava começar me conhecendo, para saber justamente no que eu era boa. No que eu vim fazer aqui? Como que eu posso servir as outras pessoas? Como que eu posso ajudar outras pessoas? E a partir daí, do momento que você entende, né, que você tem esse lugar, e esse lugar que é só seu, porque todas as pessoas são diferentes, são únicas, né? Então, quando a gente descobre essas nossas características, nossos talentos, nossos dons, e a gente passa a potencializar tudo isso, você começa a se sentir empoderada. E aí nada te para. E aí, quando eu descobri isso para mim, isso me ajudou a chegar em lugares que eu nem imaginava, eu falei, nossa, eu preciso falar sobre isso, porque eu acredito muito que se a gente tiver um mundo em que todo mundo se ama, entende o seu lugar, entende o que pode fazer para contribuir e gosta, né, do que vê na hora que olha para o espelho, na hora que deita a cabecinha no travesseiro, fica feliz com o que fez durante o dia, eu acredito que as pessoas seriam mais felizes e incomodariam menos as outras, né? Seria um mundo mais em paz. Exatamente, você disse tudo. As pessoas seriam bem mais felizes e incomodariam menos as outras. Porque eu acho que o fato de você julgar a coleguinha, julgar a atriz, a influenciadora, você está julgando, principalmente quando você é mulher, e eu acho que a mulher tem a obrigação, sim, de ser solidária, sabe? A mulher tem a obrigação, sim. Tem umas que acham que não. E aí escrevem um negócio, não, me desculpe, mas ela está ridícula com essa roupa, fulana está ridícula com essa roupa, não precisava mostrar tanto. Mas por que não precisava? A pessoa quer mostrar, meu Deus, sabe? Então, no mundo de hoje, nesse século que nós estamos vivendo, onde isso é tão comum lá fora, né? Onde as pessoas estão pouco preocupadas em o que elas mesmas estão vestindo, e estão se vestindo porque gostam, porque querem. Eu acho que aqui no Brasil a gente ainda não chegou num momento de respeito. Não sei se você concorda comigo, mas eu vejo que existe um desrespeito muito grande de mulher para mulher. E às vezes, só para finalizar, às vezes esse desrespeito vem com o traço de uma inveja, de uma mágoa, de um rancor, vem com vários problemas atrás, vem até com coisas que a pessoa sofre em casa e aí descarrega de maneira erradíssima em cima da outra. Eu O que fico você chateada pensa? com essas situações,
porque eu vejo muito que muitas pessoas ainda não despertaram, sabe? Estão nesse processo mesmo. E como você falou, uma vez eu conversei com a minha psicóloga e eu falei, nossa, mas eu não consigo entender porque alguém abre o meu Instagram, vai na minha foto e comenta esse tipo de coisa. Eu nunca faria isso com alguém. Eu não consigo entender. E ela falou para mim, Ju, você não consegue entender porque nesse momento, dentro de você, tem amor, tem coisas boas, tem felicidade, tem você muito bem com você mesma. Então, realmente, não tem como você entender, porque você não sente, não passa pelo que aquela pessoa está passando naquele momento para fazer aquilo. Então, eu até me coloco hoje numa posição de até tentar não julgar e não entrar nesses comentários. Antes eu ainda tinha uma época que eu queria responder e tudo mais. E hoje em dia eu falo, cara, essa pessoa não tá bem, sabe? Porque para ela entrar na foto de outra pessoa e criticar e falar mal e tudo mais. Então, assim, eu espero mesmo de coração que a gente chegue num ponto que as pessoas não precisem fazer isso, porque tá tudo bem com elas e elas simplesmente vão conseguir ver algo nas redes sociais, né? E não gostar e simplesmente entender que se não gostou, é só seguir, né? Não gostei, paro de seguir, eu deixo passar, não pego para mim, mas que não é necessário ir lá e criticar e atingir o outro, né? É. Hoje a gente a internet deixou a pessoa deixaram as pessoas tanto quanto expostas. Mas isso depende muito de quem quer ficar exposto, né? Se expor na internet depende da forma depende do que é expor, porque muita gente não sabe que exposição não é roupa, exposição não é nada, exposição é você realmente deixar sua porta aberta para que alguém entre e te diga todos os desaforos que ela quer dizer. Isso é exposição. E não a roupa que você vestiu, não o comentário que a pessoa fez. Não, ela chegou ali porque ela viu aquela portinha aberta. Ela viu outras pessoas fazendo a mesma coisa. Que às vezes é meio que uma boiada, né? Um vai na frente e os outros vão atrás simplesmente pelo fato de dizer e de expor uma opinião totalmente equivocada sobre uma pessoa. Como é que você lida com haters? E você tem haters? Olha, graças a Deus, eu quase não tenho, viu? É Que muito difícil. maravilha. Eu acho que também eu sou uma pessoa tão tranquila que não arrumo confusão com ninguém, sabe? Eu tento ver tudo pelos dois lados. Então, assim, as pessoas não arrumam muito confusão comigo, não. Mas quando alguém vem falar alguma coisa, recentemente até teve uma questão muito boba relacionada a futebol, que um monte de gente veio falar comigo por causa de uma palavra que eu escrevi. Aí, assim, eu paro e penso, eu falo, isso vale a pena eu gastar minha energia? Assim, o que está acontecendo aqui? Sabe? Tem algo que eu possa fazer a respeito? Aí eu penso, não tem. A pessoa interpretou Não do jeito que tem, ela né? quis, ela está brigando. Ela está brigando porque ela tem a necessidade de brigar. Eu não tenho, então deixa ela brigar sozinha. E aí eu deixo lá. Agora, se é uma pessoa que me ofende, que escreve algo que não é legal, e eu não penso duas vezes, a primeira coisa que eu faço é bloquear. Eu não respondo, eu só bloqueio, né? É o Eu que você adoro falou. bloquear. Total Adoro. eu tenho domínio sobre as minhas redes, são minhas redes. Então, assim, se escreve uma energia que não é legal, se a pessoa deixa uma ofensa para mim ou para os meus seguidores que estão ali, eu vou lá e bloqueio e pronto. Porque se você abriu a porta, né? É porque você quis deixar entrar. Então, tem pessoas, e existem pessoas que criam um perfil falso só para fazer um comentário ruim. Meu Deus, eu fico pensando assim, meu Deus, como essa pessoa, que tempo que tem essa pessoa, que maldade que tem essa pessoa, que mágoa que tem essa pessoa, para ir abrir, fazer um Instagram, escrever uma bobagem ofensiva e se você bloqueia, às vezes você vê que aí o Instagram cai, porque Instagram criado para isso. Mas, enfim, você hoje é palestrante e você fala sobre diversos assuntos. E um deles, naturalmente, é esse, né? O empoderamento feminino e a sororidade, que é super, super, super importante na vida da mulher. Porque são anos e anos de mau comportamento masculino, são anos e anos de desrespeito contra a mulher, são anos e anos de violência até.
essa violência só vai parar se a gente começar a falar nela e começar a apontar, não, isso que você está falando é violento. Isso que você está escrevendo é violência contra a mulher. E as pessoas precisam se conscientizar disso, hein, Júlia? Pelo amor de Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa falando de outra, assim, uma mulher falando de outra. É um desafio muito grande, né? Porque, assim, tem uma coisa que as pessoas falam muito, toda mulher conhece alguma mulher que já foi abusada sexualmente e que nenhum homem conhece um amigo que já abusou sexualmente de alguma mulher. Porque, infelizmente, é isso que acontece, né? Mas eu acredito que a gente precisa mesmo usar o espaço que a gente tem cada vez mais para falar sobre e para ser acolhimento também, né? Porque, como você falou, o que muitas vezes acontece é que quando uma mulher ela usa a sua voz para expor algo da qual ela foi vítima, muitas vezes ela é acusada, né? Quando, na verdade, ela é vítima, ela deveria ser acolhida. Mas é uma luta constante, diária, e eu digo que a gente não pode se calar, porque por mais que às vezes, né, seja cansativo, você tá sempre falando as mesmas coisas, sempre tendo que explicar, e a situação continua ali, mas o inconformismo é você não se calar nunca, porque se essa repetição te calar, e aí a gente não chega a lugar nenhum, né? E assim, admiro muitas mulheres que não se calam e que lutam, até porque é uma coisa que eu falo também, até no meu discurso do Miss Universo, né? Graças a essas mulheres que vieram antes de mim, hoje eu já tenho muitos direitos que elas não tiveram, e é por isso que eu acredito ser tão importante que nós, mulheres da geração atual, a gente continue falando, continue lutando pelos nossos direitos para que as próximas mulheres tenham cada vez mais direitos, né? E, Júlia, como é que surgiu quando você decidiu, não, você é influenciadora, vou usar meu Instagram para influenciar pessoas. Influenciar, seja de qualquer maneira, para comprar um bom produto, ou influenciar com palavras para que o comportamento do outro ou da outra mude. Quando você decidiu que isso iria acontecer? Olha, eu confesso que não foi uma coisa muito planejada, não, sabe? Na verdade, eu comecei a participar de concursos de beleza em 2014. Naquela época, o Instagram ainda não era uma ferramenta de trabalho para as pessoas, era realmente uma rede social, no estilo do Orkut, de você seguir seus amigos, compartilhar suas fotos e tudo mais. E algumas blogueiras, na época, começaram a migrar também para o Instagram. E aí, como eu estava participando de concurso de beleza e para minha cidade era algo teoricamente novo, assim, né? Tinha um tempo que a gente não tinha uma Miss da cidade participando de um concurso nacional como Miss Brasil, eu compartilhava a minha preparação. Então, eu compartilhava os desafios, compartilhava os aprendizados, compartilhava marcas que estavam me apoiando, porque como eu era modelo, eu falava para as marcas assim, na época não tinha essa coisa de publicidade, parceria com marca, mas eu falava assim: olha só, eu preciso de um vestido para participar da prova de vestido de gala, eu não tenho condição de pagar, sua marca quer me apoiar nesse sonho? E eu faço foto para você. Então, inconscientemente, eu já estava começando as parcerias. Exato. E aí, assim, a coisa foi fluindo, sabe? As pessoas queriam saber sobre a minha vida, eu ia compartilhando, e aí eu ia compartilhando aprendizados. E aí, quando eu menos esperava, uma marca me mandou mensagem perguntando quanto eu cobrava para falar dela nas minhas redes sociais. E aí eu falei: opa, isso aqui é uma oportunidade de negócio. Que legal, e aí eu fiz né? faculdade estudando a influência digital, né? Que eu sou jornalista, então quando eu formei, eu fiz um TCC estudando a influência. E a partir daí eu comecei a profissionalizar mesmo, assim, criei uma empresa, a minha mãe trabalha comigo, ela é minha assessora, e aí depois o Miss Brasil veio também, em 2019, a Vitória no Miss Brasil veio, e aí bombou as minhas redes sociais, e aí, assim, é isso, né? Eu entendo que é realmente um verdadeiro propósito, porque tem muitas pessoas te ouvindo, então você tem uma responsabilidade muito grande no impacto que você gera nessas pessoas. Você foi Miss Brasil em que época? Em 2019. 2019. E aí, e você é mineira? Mineira de onde? Sou mineira. Sou de Juiz de Fora. Gente, mas como mineiro é bonito, né? As mulheres, os Todo homens. mundo fala. São bonitos mesmo. Povo Sabe por quê? bonito, povo bonito. Eu sou de Vitória, mas morando em São Paulo, e morro de saudade das praias de Vitória, e a gente divide as praias com os mineiros, né? Com muita honra, porque os mineiros são sempre muito bonitos que vão para lá, as meninas lindas, e vão lá embelezar Guarapari, né? A praia que a gente divide com vocês. Amo Guarapari. É uma delícia, né? Eu passei anos e anos da minha vida indo para lá. Agora eu só tenho saudade mesmo, eu não tenho tido oportunidade de ir.
Mas, enfim, aí você veio de Minas e começou a falar para o Brasil e para o mundo, né? Porque o Instagram leva você para o mundo, né? Isso é tão importante e é tão louco, né? Que se você parar para pensar e falar assim, gente, eu atingo pessoas em tudo quanto é lugar, né? Pessoas fora do Brasil, pessoas dentro do Brasil, de todos os estados. E, geralmente, o mineiro tem uma coisa que é muito legal, que é apoiar o próprio mineiro. Não é? Eu acho tão bonito isso do mineiro, que é da força do próprio mineiro. E aí a gente, citando nomes por exemplo, a Ana Paula Renault, que é um sucesso, é uma amiga querida da gente, quer dizer, ela foi para o Brasil, né, de Minas, de Belo Horizonte para o Brasil, com o apoio dos mineiros, que se une ali. Parece que o mineiro tem esse bairrismo, seja lá o que for o nome, mas isso é tão bacana, não é? De vocês A gente tem torcerem muito por você. orgulho. Não é? Eu acho muito lindo isso. Eu vejo muito em Minas, vejo muito no Nordeste isso. Já é diferente, porque Minas eu acho mais diferente do Sudeste, de um modo geral, porque o Sudeste o resto do Sudeste já é mais comedido nisso aí, não. Mas o mineiro, não, ele não é comedido, ele apoia e defende. Isso é muito legal, eu acho muito bacana. Parabéns aos mineiros, hein? Vocês são show de bola. Você está palestrando e dando treinamentos, né? Isso. E já mais de 30.000 pessoas já assistiram as suas palestras. Diferentes pautas. E que diferentes pautas são essas, Júlia? Como você falou, tem a pauta do empoderamento feminino e da sororidade. Eu também falo muito sobre influência digital, né? Como eu falei, eu não só sou influenciadora, mas eu estudo influência, eu sou pós-graduada em influência digital, então eu também falo sobre isso, tanto para marcas que queiram investir em influenciadores, quanto para pessoas que querem ser influenciadoras nas redes. E o mais novo curso que eu tenho é um curso de comunicação. Eu tenho um curso chamado Efeito Magnético, que fala para as pessoas sobre a importância de você transformar a sua comunicação, porque eu realmente acredito que a comunicação é uma ferramenta, digamos assim, uma habilidade essencial para qualquer pessoa, para qualquer área da sua vida. Então, eu sei que para muitas pessoas a comunicação é um desafio e eu busco, através desse curso, empoderar essas pessoas por meio da comunicação. E o legal é que existe agora uma matéria sobre isso, né? Uma cadeira sobre isso, explicando sobre influência digital, sobre os influenciadores digital e a importância de ser influenciador. Né? Isso como o mundo, vendo aqui, como é que o mundo mudou, né? E como evoluiu essa profissão, que, na verdade, era quase que uma brincadeira, como você disse, de postar coisas suas e seguir, e seus amigos te seguirem, enfim, e virou uma ferramenta de comunicação poderosíssima, que muita gente não sabe usar, é óbvio. Tem gente que tem milhões de seguidores e não sabe usar, que é uma grande pena, porque quem tem milhões de seguidores tem a responsabilidade. E falando em responsabilidade, como é que você vê esta responsabilidade do que você posta? A responsabilidade é gigante, né? Porque, como você falou, às vezes, como a gente fala com a tela do celular, a gente não tem noção da proporção de pessoas que estão não só assistindo, mas estão sendo realmente influenciadas, impactadas por aquilo que você fala, né? Então, não dá para ser uma brincadeira. A gente precisa entender, principalmente quem leva o Instagram a sério, tem seguidores, compartilha dica de produto, de marca, ensina algo, o tanto que é importante você fazer isso de forma responsável, porque você sim está impactando outras pessoas. E outra, tudo na internet é muito rápido. Então, às vezes, um erro que você comete desconstrói uma imagem que você trabalhou anos construindo, né? Então, ter a consciência de que o que você posta ali, a maneira como você aparece, o que você fala, tá o tempo inteiro impactando e gerando nas outras pessoas uma percepção sobre você, é muito importante se você quer ter um Instagram como um negócio. É um negócio, então tem que ser levado a sério. Exatamente.
E eu vejo o seguinte, muitos com milhões de seguidores aí que não têm muita responsabilidade, a única coisa que eu posso sentir é pena, porque e realmente ficar triste de pensar, puxa, como é que essa pessoa tem milhões e milhões de seguidores e posta uma bobagem como essa, né? Enfim, tem gente que não se importa em ser cancelado, que hoje o cancelamento, a política do cancelamento é cancela hoje, mas perdoa daqui a pouquinho. E eu acho também que ninguém tem que ser cancelado por qualquer coisa que ela faça, qualquer coisa que ela diga. Cancelado não, tem que ser repreendido, tem que ser corrigido, até mesmo pelos próprios seguidores. Acredito que se, sabe, não gosto de cachorro, tudo bem, não gosto é problema seu, mas tem milhares e milhares de pessoas que gostam de cachorro, enfim. Isso causa impacto para quem defende, né? Dando um exemplo, hein, gente, de cachorro. Enfim, e as pessoas não veem o impacto que isso causa, e também, se são canceladas, depois são recolocadas no lugar. Como é que você vê essa política de cancelamento? Eu acho uma coisa que já perdeu até a função. Eu acredito assim, tem situações que as pessoas são canceladas, que na verdade são situações que têm que ser julgadas literalmente pela justiça, porque são crimes, são ofensas, são, né, situações que realmente precisam ser julgadas no offline, não no online, mas muitas pessoas às vezes são canceladas por um deslize de uma fala, por falarem algo que a outra não concorda. Na verdade, muitas vezes, o que eu acredito que acontece é o seguinte, quando a gente começa a seguir alguma pessoa na rede social e a gente consome o conteúdo dela diariamente, tudo mais, a gente não conhece aquela pessoa, mas às vezes a gente passa a admirar e a gente cria uma série de expectativas quanto a ela, né? A gente admira tanto que a gente começa a idealizar, achar que aquela pessoa é perfeita, que ela vai dizer tudo aquilo que você quer ouvir, né? E na verdade isso não é verdade. Né? A gente não conhece aquela pessoa. E aí, quando ela erra, a gente criou tanta expectativa que a gente quer cobrar uma perfeição, sendo que a gente não é perfeito. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente aponta o dedo para outra pessoa, porque é aquilo que a gente fala, né? Todo mundo tem teto de vidro. Todo mundo erra, todo mundo às vezes vai cometer um deslize. E a internet, as coisas acontecem tão rápido que muitas vezes não tem espaço nem para um pedido de desculpa. Então, algo que realmente às vezes foi errado, sim, uma situação que não foi legal, mas ela não abre nem espaço para o aprendizado, sabe? Então, assim, para mim, o cancelamento, ele é, assim, totalmente desnecessário. E hoje em dia ainda pode-se dizer, como você falou, né? Tem pessoas que não se importam e tudo mais, mas eu acho que, na verdade, tem gente que não só não se importa, como provoca o próprio cancelamento, porque no mundo hoje em que tudo, né, as pessoas esperam likes e views, tem gente provocando situações porque engaja, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também para a gente não cair nisso, sabe? Porque, assim, não dá palco para esse tipo de coisa também, porque às vezes tudo que a pessoa quer é um palco mesmo. Exatamente. Nossa, você foi na ferida, porque às vezes a pessoa provoca o cancelamento. Na nossa conversa aqui, não havia pensado nisso, mas é verdade, a pessoa provoca para que aquilo ali crie o engajamento, né? Criou engajamento, aí tá ótimo. E eu acho interessante, porque você que dá palestra sobre isso, mas eu acho interessante que existem marcas que ainda se unem a pessoas que fazem muita besteira, continuam fazendo besteira, que acham legal. Você ouviu de influenciador, por exemplo, eu vou beber porque eu gosto de beber, adoro, vou encher a cara. Eu falo, como assim, sabe? É legal isso? Aí eu tenho seguidores batendo palma, vai fundo. Eu acho, meu Deus do céu, porque não é que você tem que ter um comportamento ilibado, acho que você tem que ser normal, divertido, tem que ter tudo. Mas tem coisas que, gente, são. Não dá para você dizer que vai beber e vai encher a cara. Não dá para você postar se jogando em meio a uma multidão e achar que isso é bonito. E muitas vezes as pessoas acham bonito. Eu, quando não paro, quando não deixo de seguir, eu silencio, porque eu acho tão feio isso.
que tem pessoas que eu gosto, e às vezes um comportamentozinho, mas quando você continua naquele mesmo comportamento, eu não chamo isso de influenciador. Não tem como. Você tem um comportamento que não é um comportamento legal. Quem sou eu para julgar qualquer pessoa? Né? Quem somos nós para julgar qualquer pessoa? Mas o comportamento que não é legal, ele simplesmente não é legal. E você permanece naquele comportamento. Puxa vida, por quê? Você tem milhares de seguidores. E por quê que você vai continuar, né? E isso, agora eu fui descobrir que é o engajamento, né? Às vezes a pessoa nem chega mais a ser cancelada, porque já cancelaram tantas vezes, né? É o engajamento, Júlia. Que interessante. O que mais que você estudou sobre o que você estudou para ensinar para mim aqui, para eu poder saber essa história de como lidar como se comunicar com os nossos seguidores? Olha, você citou uma coisa que é muito importante, né? Você falou a questão da relação com a marca, com o influenciador. A gente Uhum. precisa entender que quando a gente está nas redes sociais, não só nas redes sociais, dentro e fora, mas que o tempo inteiro as escolhas que a gente faz, né, de com quem a gente anda, com quem a gente associa o nosso nome, a nossa imagem, isso é percebido pelas outras pessoas. Então, a forma como eu acredito em algo, no meu propósito, quais são os meus valores, eu preciso, como influenciadora, me associar a marcas que acreditem em coisas parecidas, né? Porque Uhum. senão não tem uma coerência. E para um influenciador e para uma marca, hoje no digital, uma das coisas mais importantes é a credibilidade. Então, é muito importante, tanto para a marca quanto para o influenciador, antes de fazer qualquer parceria, qualquer conexão, entender com quem que está se associando, para entender se aquela imagem ali é coerente com o que ela deseja passar para o público dela, né? E isso é um cuidado que eu tenho muito, assim, antes de aceitar qualquer proposta de trabalho. Porque você também faz isso, você também vê quem é a pessoa, quem é a marca que está querendo te contratar, porque às vezes é uma marca que está nem aí para nada, né? E que se fez por não estar nem aí para nada. Mas você tem esse cuidado, que é o que todo mundo deveria ter, né? Com certeza, o cuidado de prestar atenção de como a marca está no mercado, se tem muita Uhum. reclamação ou não, se está envolvido em polêmica ou não, quais são os valores principais, testar os produtos antes de indicar para outras pessoas. Porque, como eu falei, o que eu tenho de mais valioso é a confiança dos meus seguidores. A partir do momento que eu quebrei essa confiança, acabou o meu negócio, né? Então, é Exatamente. muito importante. Olha, a gente está chegando ao fim, que pena, Hum. mas falar com você é tão esclarecedor e, além de embelezar minha tela, embelezar o nosso site, gente, que as fotos dela estão maravilhosas, vocês vão ver, muito esclarecedor. Isso é Que muito bom. importante. Que bom que você está fazendo um trabalho que deveria ser seguido por muitas e muitos. Está fazendo um trabalho que você respeita teu público. Isso é muito importante, respeitar o público. Então, quanto mais você mostra isso, demonstra isso, acho que mais seguidores você ganha, não concorda comigo? Com Né? certeza. Eu sei que... E é o que tem de mais valioso hoje, eu acho, na rede social. Você entender que é uma rede, é digital, mas continua sendo social, continua sendo sobre pessoas. E aí, quando você tem esse senso de comunidade mesmo, de você confiar na pessoa que está ali do outro lado, de você trocar de verdade, não tem como não dar certo, né? Porque aquilo Uhum. ali só vai se alimentando e crescendo e vão te indicando. Quando você lança um produto, sua comunidade quer te ajudar, quer te apoiar, quer estar com você. Então, assim, é algo que você faz de coração, mas que te gera retorno também. Legal. E na sua plateia tem influenciadores também? Ou... Tem. Que bom, porque muitos precisam de um curso para poder seguir as coisas direitinho, porque a comunicação hoje em dia é um negócio muito importante. A comunicação é tudo na nossa vida Sim. e a gente tem que aprender a se comunicar bem, tem que aprender a falar bem, tem que aprender a falar coisa boa, porque senão dana tudo, né? E o Instagram ele tem sempre uma tendência, às vezes, aí para um lado muito tenebroso. Então, se a gente não segura esse lado do Instagram, porque às vezes você ganha muito like por uma porcaria, uma bobagem, por falar mal de alguém, por
escrever um texto horroroso, pavoroso sobre uma pessoa, você ganha muito mais likes, e eu sou radicalmente contra, por isso que a Portfólio tem o propósito de não falar da vida de ninguém, não falar de se terminou, o namorado seu, não me interessa o que aconteceu com o namorado, com o marido, com o que deixou de acontecer. Fulano terminou, e daí? O que interessa para mim, para você, para o outro? Muitos se interessam, mas para mim não interessa. Talvez eu não tenha milhões e milhões de seguidores, mas estou satisfeito com os meus quase 2.500, 2.500.000, porque pelo menos tem qualidade. E não estão ali esperando a fofoquinha. A fofoquinha é uma coisa que é muito comum hoje em dia nas redes sociais, né? Falar do outro é muito fácil. Concorda, Júlia, comigo? É muito fácil, né? Difícil mesmo olhar para a gente, né? Exatamente. Olha, querida, que bom que a gente pôde conversar. Eu aqui nessa conversa aprendi com você. Queria deixar um beijo, te agradecer. Você está na nossa revista, viu? Você ter cedido um tempo para mim, para conversar comigo e para embelezar nossa revista com essa capa linda. É um prazer, estou super feliz, estou doida para ver tudinho pronto para compartilhar com todo mundo. Bom. Querida, adorei. Queria ter mais tempo, que a gente ficaria o final da tarde inteira aqui conversando. Muito bom falar com você. Sucesso sempre. Você é linda, por dentro e por fora. Eu sei que é cafona falar por dentro, é linda por dentro, mas eu sou cafona, então é linda por dentro e por fora. Amei falar com você. Obrigado também pelo seu tempo. Mara. Beijo grande, meu amor. Sucesso, sucesso, sucesso. E a Portfólio está de portas abertas para tudo que você quiser, tá? Só mandar DM, pegar telefone, nosso, pronto. A gente está sempre à sua disposição. Tá bom, muito querido? Obrigada. Beijo. Beijo!